Oi, gente, vamos continuar a nossa resenha desse livro, Educação Física Escolar, Referenciais para o Ensino de Qualidade. Ele é cheio de artigos e a gente está estudando um artigo por dia. E o artigo de hoje é sobre o desporto formal e o desporto adaptado em Educação Física Escolar, suas importância e implicações pedagógicas. Logo no início do artigo, ele fala que atualmente o aumento de problemas de saúde relacionados a pouca atividade física tem atingido jovens, adultos e adolescentes, principalmente em relação às doenças não crônicas, que são aquelas doenças como obesidade, diabetes, hipertensão, né? E todas elas são correlacionadas à falta da atividade física, tanto por fatores sociais como educacionais. E ele fala que o esporte é o principal conteúdo da educação física escolar. E ele é fortemente feito, ele é uma fonte de instrumentalização pedagógica, científica e cultural. E essa área é conhecida como a área da ciência do desporto. Quando se trata da escola, o desporto pode ser interpretado tal como ele é, uma atividade física regulamentada por regras, mas ele também pode ser adaptado, auxiliando o professor de educação física a tratar esse desporto, adequando as necessidades e objetivos educacionais do planejamento e a faixa etária do seu público. Os desportos convencionais e desportos pouco convencionais estão presentes dentro da aula de educação física como oportunidade de conhecer a cultura de movimentos de diferentes desportos, seja individual e coletivo, radicais ou de tabuleiro, com ou sem acessórios. E aí, depois da introdução do artigo, o autor começa a falar sobre a importância do desporto formal e adaptado. Vamos ver lá o que ele fala. O desporto formal ainda é associado à saúde, principalmente a questão da fisicamente saudável, que tem que ter as 4 capacidades físicas, né? Que é a flexibilidade, a resistência cardiorrespiratória, a força e a resistência muscular e a composição corporal. Então, essas 4 capacidades físicas é o que vai dizer se você é um indivíduo fisicamente saudável. E dentro dela existem várias modalidades desportivas, tanto para atletas ou praticantes, né? E eles são bem heterogêneos no formato desse público. Já o desporto formal não é necessariamente ou não proporciona em si saúde, mas é um instrumento motivador para atingir determinados níveis de saúde física. A vivência dos esportes, gente, tem que ser de forma bem prazerosa dentro da escola. E é fundamental que ele seja capaz de influenciar desde os pequenos até hábitos saudáveis para o lazer. Considerando que o desporto não tem benefícios gerais unificados, pois a sua variedade de possibilidades é grande e o seu impacto nos corpos são diversos. Daí a necessidade de conhecer e estabelecer para melhor intervir, direcionando as ações aos objetivos traçados e ao público-alvo. A comunidade escolar, gente, já tem muito poder em influenciar a prática da atividade física. Por isso, é importante estimular dentro dela a atividade física regular, certo? Outro ponto que ele fala aqui, gente, que hoje mais de 20% da população apresenta baixos níveis de atividade física. E, em contrapartida, o aumento do tempo em frente à televisão. E isso acaba tendo uma tendência de diminuir a prática da atividade física dentro das aulas. As atividades de lazer, como andar de bicicleta, praticar desportos, caminhar, brincar, elas estão cada vez mais diminuídas como prática de lazer. E isso eleva a 54% a inatividade física dentro do lazer. E por incrível que pareça, quem menos faz a prática são as meninas, e relacionadas ao Nordeste e ao Sudeste. E a partir disso, associa-se o fator também de mortalidade em diversos países pela falta da prática de atividade física. Quanto maior o tempo de participação nas atividades desportivas e atividades físicas fora da escola, menor eram os diagnósticos de sobrepeso e obesidade. Ou seja, quanto mais a criança, a adolescente fazia atividade fora da escola, menos índice de obesidade ele tinha. O nível de participação diminui no decorrer da vida escolar. Então, quanto mais velho
a pessoa, mais velha não, quanto mais tempo de escolaridade ela tem, né, menos ela faz a prática de atividade física na escola. Olha só. Já no ambiente fora da escola está longe de ser uma realidade, né? Porque hoje em dia as atividades fora da escola nem sempre são de forma prazerosa e elas continuam não tendo muito impacto na vida das pessoas em relação à frequência de atividade física. Nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa e mais de 40%, tanto de meninas quanto de meninos menores de 20 anos, estavam com sobrepeso ou obeso. E aí, eles começaram a perceber que o tempo de prática de atividade física na aula de educação física escolar era muito pouco. Então, eles aumentaram esse tempo de 155 minutos para a criança e 225 minutos para os adolescentes, com ênfase na prática de atividade física, ou seja, eles têm que estar em movimento, fazendo exercício físico. E outro ponto que ele fala também é que a questão do ter o conhecimento da atividade física, dos benefícios e tudo mais, não é o suficiente para que a pessoa faça a prática. Olha só. Não tem relação nenhuma ela saber. A pessoa às vezes sabe que é bom, que faz bem, que é importante, tem todo o conhecimento da prática teórica, mas isso não caracteriza que ela faça a prática mesmo física, né? E uma das coisas fundamentais para você ter uma experiência em atividade física é ser uma atividade prazerosa, né? Em meio aos desportos, formais ou não formais. E aí ele vai se tornar um hábito e, consequentemente, o conhecimento vai ser aplicado. Um dos conteúdos mais vistos dentro das escolas, assim, pelos alunos que eles gostam muito de estudar, é a musculação e a corrida de rua. Né? Eles têm mais interesse em saber, em querer praticar. Mas o que acontece? Eles não têm muito tempo para ver essas modalidades e assim se apropriar da atividade. E assim o desporto acaba ficando sem atingir os seus objetivos, né? Nesse conteúdo, vamos dizer assim. E, consequentemente, o baixo nível de participação dos alunos. No desporto formal, é historicamente o conteúdo mais ensinado nas aulas de educação física, porque cada vez mais os professores estão priorizando a parte teórica em vez da prática. E aí vem a história, as regras, os aspectos técnicos e táticos da modalidade. E isso acaba diminuindo o tempo de prática dentro da aula de educação física. Com isso, ele acaba deixando de ser promovido o fazer junto com a aprendizagem, o fazer reflexivo junto com a aprendizagem. Já o desporto formal é para uma pequena parcela do público da educação básica, ficando restrita aos mais aptos a competir. Já o desporto adaptado, ele já é mais inclusivo, que é aquele famoso interclasse, aquela competição de interclasse que junta mais pessoas participam, de várias habilidades técnicas e táticas, né, e de motora, e isso inclui, tem mais participação e as experiências relacionais também são bem aumentadas. E aí, comparado com o desporto formal, né, ele acaba sendo mais inclusivo, o desporto formal mais seletivo e exclusivo, né? Uma das coisas mais importantes, gente, em relação à prática de atividade física é a didática do professor, porque interfere demais na liberdade criativa e domínio sobre o ensino. Por que isso? Porque a maioria das secretarias, né, de educação brasileiras, elas têm a tendência a incentivar a obrigatoriedade das aulas práticas. Isso aqui no artigo, através do estudo, afirmou, né? E quando ele faz isso, ele acaba desprendendo as diretrizes básicas da educação física, né? E aí, quando a gente vai lá para um teste no Brasil muito conhecido, que é o Enem, eles começam a cobrar o conhecimento básico do esporte, mas isso não ajuda, né, segundo os estudos, para que aumente a frequência de atividade física do aluno. Então, ele pode até saber do conhecimento cognitivo do esporte, das modalidades, mas não interfere na sua prática em si. O ensino eficaz depende da capacidade do professor no aproveitamento do tempo a favor da aprendizagem. Ou seja, quanto mais ele tiver a capacidade da gestão da sua aula, mais os alunos vão fazer a prática e mais eficaz ele vai ser. Além de aproveitar o tempo, ele maximiza o tempo de atividade prática, né? E proporciona mais momentos de atividade durante a aula.
Uma coisa interessante é que é característico da educação física, né? O conhecimento, né? Para poder você ter uma base técnica e tática de um esporte, né? Mas aqui no artigo fala que isso não condiz minimamente com os objetivos da educação física, né? Que o objetivo da educação física é o quê? É fazer o desenvolvimento humano através da condição motora e não apenas cognitiva. Outros estudos aqui no artigo fala que identificaram que o fato da pessoa ser estudante e atleta não melhorou seu nível de aprovação, e os que não eram atletas também não teve um valor significativo, né? E isso já mostra muita coisa. Outra coisa também, que não é possível estabelecer uma relação de insucesso escolar com a prática desportiva. Vários estudos evidenciam que não tem essa correlação do rendimento acadêmico do aluno com o fato dele fazer a atividade física. E os estudantes de baixo rendimento, 95% deles tiveram insatisfação em relação à sua imagem corporal e o baixo nível de atenção e motivação. Então, os alunos que têm o índice, que têm um rendimento baixo, né, seu insucesso escolar, eles também têm esse tipo de discurso. Que são dois estudos bem interessantes da gente levar em consideração, né? A prática esportiva, ela melhora a relação interpessoal, a disciplina, os cuidados com o corpo, os hábitos saudáveis, a melhora da qualidade de sono, a concentração, a diminuição do estresse e ansiedade e potencializa a conscientização da não utilização de drogas e álcool no ambiente escolar. Isso é muito importante, gente, muito. E aí vamos para as implicações pedagógicas do desporto formal e do desporto adaptado. Ele tem geralmente duas formas: aquela em que há o ensino da técnica, depois a aplicação do jogo, e tem aqui dentro do jogo, no acontecer do jogo, é que vai se colocando algumas técnicas e até às vezes depois do jogo para ele aprender. E essas duas, a gente vai analisar as duas formas, né, para ver qual é a mais correta, né, refletir um pouco da mais adequada. Os professores têm forte tendência a ensinar o desporto por meio de técnica e tática, isso é fato. Aqui nos estudos comprovam muito isso. Só que o Greco, ele aponta que o conhecimento sobre o que é e como fazer faz mais diferença na aprendizagem e na tomada de decisão. Além de refletir também sobre para que fazer aquela atividade. Quanto mais tempo de aula na educação física é um fator determinante para a inserção da qualidade do desporto, tanto formal como adaptado. Outro ponto que ele fala aqui é que os professores adaptam primeiro os desportos para depois inserir no final da sua aula. Isso está errado? Não, mas também não é certo em todas as situações. Uma forma de você começar a introduzir dentro das suas aulas, que o artigo indica, é você criar uma roda de conversa, vídeo, brincadeira, palestras, visita às estruturas do desporto, apresentação dos atletas da modalidade, né? Usar o tema de forma ativa, lúdica e inclusiva. E aí sim você conquistar os alunos para a prática da atividade física. Para os jovens praticantes de desporto, a atividade física regular não basta que dominem técnicas e regras. É preciso que saibam como realizar tais tarefas com segurança e eficiência. As aulas teóricas de educação física no Brasil, a maioria delas se popularizaram por utilizar vídeos, exposições de regras de história, provas escritas e trabalhos em grupos. Tudo relacionado muito à questão intelectual. Em contramão, né, houve a diminuição da experimentação, da vivência do esporte. Olha aí. E isso acabou que o Enem ele começou a exigir os conhecimentos formais do desporto. Mas aí isso não ajudou a aumentar a quantidade de alunos fazendo a prática. O conhecimento se produz fundamentalmente da prática para a teoria em educação física. E é importante a informação na medida em que não é possível tomar decisões na ignorância, atentando que isso não muda atitude, hábitos e comportamentos.
Outro ponto também é a questão que uma aula por semana ele fala que não é o suficiente para o ensino de qualidade, tampouco atingir níveis de aptidão física, que é aqueles níveis que a gente falou anteriormente, né? E a OMS, ela indica pelo menos 30 minutos semanais de atividade física, ou seja, contemplaria 3 aulas por semana. E o professor ele deve fazer uma variação para poder aproveitar esse tempo de forma que o aluno tenha pelo menos 50% da sua aula em atividade física moderada a vigorosa, igual como a gente falou lá no artigo anterior. E aí ele pode dividir a primeira aula com jogos adaptativos, né, 25% dela. Ele vai dividindo de forma a contemplar tudo que a gente também já aprendeu no artigo anterior sobre planejamento. Não se concebe a utilização das aulas de educação física com o objetivo de treinamento desportivo e de detecção de talentos. Os alunos com alta taxa de habilidades é necessário ter um acompanhamento de um professor, um profissional especializado naquela modalidade. Mas isso não requer que ele tenha que sair da prática da educação física escolar, porque lá ele vai também atingir outras habilidades que podem ajudar na habilidade, vamos dizer assim, na competência mais forte do desporto que ele está fazendo. O professor ele necessita de atualização. E uma dos estudos aqui dizem que a maior dificuldade dos professores é trabalhar com outros esportes, como lutas, ginásticas e danças. Tem muita dificuldade por não saber. E os professores eles acabam ensinando a partir das suas concepções. Isso não é muito interessante, porque ele precisa começar a usar metodologias e estratégias de ensino para abordar também esses conteúdos, não só a parte de esportiva. 26% dos adolescentes brasileiros não praticam atividade física em momentos de lazer, ou seja, eles preferem fazer outra coisa de lazer do que a prática de atividade física, e principalmente do sexo feminino. Além dos esportes convencionais, existem os esportes radicais, alternativos e não convencionais, e já são bem vistos aqui no Brasil, por exemplo, surf, slackline, le parkour, né? Eles recebem uma boa demanda no Brasil, principalmente, e ele tem uma baixa exploração do seu potencial, infelizmente. Existem também os esportes radicais de aventura, que também tem um grande potencial tanto dentro como fora da escola. E é muito interessante também relacionar esses esportes a projetos interdisciplinares e com ações comunitárias. Aprender teoricamente, visitas instrucionais ou palestras não tem os mesmos impactos educativos de potencialidade do que o realizado ou praticado. Olha isso. É crescente a utilização das tecnologias e o interesse dos alunos em exer games, que são os exercícios em formas de game, por exemplo, aqueles Just Dance, que a pessoa dança, né? E tem a nota e tal. Tanto com dança como do luta, ele é bem comum os alunos gostarem de participar e usar esses instrumentos tecnológicos, né? Só que cabe também ao professor mediar essa aprendizagem, avaliar o seu planejamento e adaptar as suas turmas, né? Em relação às práticas e instrumentos de avaliação, eles dizem que deve ter sempre de forma bem variada para poder tanto atender às dimensões socioafetivas como cognitiva e físico-esportiva dos alunos, né? E aí vale prova escrita, trabalho em grupo, portfólio, observação do comportamento do aluno, registro de frequência, acompanhamento da sua participação ativa e sedentária, relatório de experiências, autoavaliação, testes físicos, motores, desportos, né? Como é que eles se saem no movimento dos desportos e por aí vai. O importante é que durante as aulas o envolvimento e empenho dos estudantes estejam bem relacionados e tanto tem uma orientação nacional como internacional. Os testes físicos e análise de comportamento e desempenho motor também são meio de autoavaliação, mas não com meio de comparação entre os alunos. Com isso, observa-se que implicações pedagógicas para o ensino do desporto formal e adaptado tem como base o aumento da carga horária da aula de educação física, das oportunidades de atividades extracurriculares tanto na escola quanto na comunidade, priorizando sempre as práticas reflexivas e nas dimensões, como eu falei anteriormente, físico, desportiva, socioafetiva e cognitiva. E aí, para concluir o artigo, ele fala das seguintes recomendações. A primeira, ênfase na aptidão física relacionada à saúde, lazer ativo e rendimento acadêmico.
E o segundo, mais tempo para as aulas de educação física, inclusão de todos a todo momento, atuação docente direcionada e reflexiva e parcerias comunitárias e avaliação formativa do esporte. Então esse foi o nosso artigo de hoje, o desporto formal e desporto adaptado em educação física escolar, sua importância e implicações pedagógicas. Então é isso, gente. A gente se encontra amanhã com mais uma resenha do artigo desse livro. Um beijo e até mais!